Se você faz o racismo, eu acho melhor separar. Então, as pessoas que fazem isso, por favor, para, porque a gente se sente muito triste. E eu peço pra vocês não fazerem isso com os outros, que isso magoa muito, isso é errado. E hoje eu vim falar que eu sofri racismo e preconceito no 5º ano. Tinha um menino que ele não parava de me perturbar, ficava falando sobre a minha cor. Quando a gente fez uma prova, tinha lá escrito que a minha cor era preta. Aí ele começou a falar que eu não deveria ser dessa cor, que pretos não deveriam existir, só brancos, que a minha cor era feia, que isso não era legal. E eu não contava pro meu pai, eu ficava deixando aqui pra mim guardado. Isso foi sentindo uma dor muito forte pra mim. Até que um dia eu cheguei e contei pra minha mãe foi aqui na diretoria, conversou até que o menino não parasse. Só que aí no mesmo dia o menino não parou e continuou, até que os pais dos meninos veio aqui e brigou com ele. Mesmo o pai do menino conversando, falando que isso era errado, o menino nunca parou. Ele falava que os pretos não deveriam existir porque é uma cor feia, que é carvão. E naquele dia eu comecei a chorar. Quando eu tava em casa, eu falei pra minha mãe que eu nem queria vir pra escola, porque eu sabia que ele ia continuar. Aí minha mãe veio aqui na escola, chorou, falando pro diretor, enquanto esse menino não parasse, a minha mãe ia vir aqui na escola e ia denunciar. Aí até que enfim o menino parou e a diretora tomou uma providência. E naquele dia eu fiquei mais aliviada, só que eu falei que eu não queria mais vir pra escola. Só que foi tudo uma fase e já passou. A maioria das pessoas aqui da escola fazem preconceito com as outras pessoas. Por exemplo, me chamam de negra, feia, mas isso não é legal e eu não gosto. E eu presenciei o racismo. Eu estava dentro da sala de aula, numa aula de inglês, até que um colega meu pegou um lápis marrom e começou a fazer racismo. Começou a zoar o meu outro amigo e o meu amigo não gostou nada. Só que a gente ia contar para a coordenação, mas acabou que ele falou que era brincadeira e tudo. Só que o menino chorou muito e eu também me senti mal, por causa que assim, se eu fosse negra, eu não queria que fizesse isso comigo, por causa que eu sei que é meio chato, mas tem gente que não liga, por causa que a pessoa pode levar processo, a pessoa pode ser até presa, dependente da idade, e também é crime. Então eu tenho um recado: se você faz o racismo, eu acho melhor separar, por causa que as pessoas não gostam, mexe com o sentimento das pessoas. As pessoas podem se sentir mal e as pessoas podem ter até ansiedade e depressão. Isso pode acabar prejudicando muito a mentalidade. E eu vim falar uma coisa que aconteceu comigo, que eu tava indo pegar o ônibus e um menino me chamou de macaca, derrubou minha garrafinha e eu me senti muito triste e eu não gostei muito do que ele fez comigo e tipo, ele não pediu desculpa, aí depois eu me senti muito triste e as pessoas que fazem isso não é legal, a gente fica triste, a gente não fica muito seguro e tipo, a gente não se sente feliz por causa que você não ia gostar se isso fizesse com você. Então as pessoas que fazem isso, por favor, para, porque a gente se sente muito triste. E eu já sofri racismo quando eu brincava com outras crianças. Por causa que eu tava brincando, aconteceu uma briga e começaram a me xingar, falar que eu era negra, que eu era preta, que meu cabelo era de bombril, um monte de coisa. Aí ficaram falando isso, um monte de coisa. Porque isso é preconceito com as pessoas. Eu tive de me chamar de negro, preto e moreno. Eu fiquei muito triste, muito magoada e veio aqui na escola. E também não posso fazer assim com os outros, pessoal. E fico muito magoada e muito triste. Eu sofri bullying. Jogaram um ovo podre em mim, jogaram uma pedra no meu pé, me chamaram de parda, que eu parecia um homem por eu ter pelo na perna, ter no braço. Me xingaram bastante, eu fiquei muito triste com aquilo. E eu acho que isso aí é muito mal para uma pessoa que sabe que é daquele jeito e as pessoas ficam xingando aquela pessoa. Eu tinha uma amiga que tinha um cabelo bem liso e o meu era cabelo bem afro.
Só que toda vez que eu chegava na sala, tinha um menino que ficava falando que minha amiga era tão linda, cabelo liso, só que me chamava de cabelo afro, que eu era negra, que meu cabelo servia para lavar prato, que era bucha, e eu ficava muito triste com isso. E eu peço para vocês não fazerem isso com os outros, que isso magoa muito, isso é errado. Cada pessoa que você vai humilhando, desprezando por causa da cor, da pele, cabelo, religião, isso é muito errado, isso é racismo. Já presenciei que nós estava fazendo o ensaio, daí tinha um personagem, que o personagem era um macaco. Daí eu tinha uma amiga, que ela era da cor mais escura. Daí um menino falou pra minha professora colocar ela, fazer esse personagem que é um macaco, porque assim, ele estava fazendo racismo com ela, né? Daí, na hora do recreio, ela foi e começou a chorar. Eu fui lá, conversei com ela e eu quero mandar um recado que não façam isso, porque é muito errado fazer isso, porque se fosse você também não ia gostar. Tinha um menino jogando bola lá no futsal. O menino pegou a bola e chutou lá fora do jogo, né? Aí o menino falou, e aí, macaco? Aí o menino ficou bravo. Aí ele falou, tá bravo por quê, ô carvão? Aí o menino ficou bravo e brigou com o menino lá. Aí eu chamei ele ficou triste lá. Aí depois eu falei pra ele não ligar pra essas coisas. Aí depois ficou tudo bem. É muito feio o racismo, nunca mais faça isso. Quando começaram a praticar racismo comigo, eu comecei a lembrar como eu praticava racismo com minha prima. Ela é morena, eu chamava ela de preta. Aí eu via que ela ficava triste, mas eu achava que era só brincadeira. Aí começaram a praticar racismo comigo quando eu mudei pra Várzea Grande. Por lá eu cheguei, eles começaram a me julgar muito, minha cor da minha pele, por eu ser um pouco preta. Aí eu comecei a me sentir triste, muito triste, magoado. Aí eu comecei a lembrar da minha prima, quando eu fazia isso com ela, praticava racismo com ela. Eu não sabia na época o que era racismo. Aí eu fui aprendendo. Aí quando passaram alguns anos, eu me desculpei e pedi desculpa pra ela. Para as pessoas, assim, antes de você julgar uma pessoa, você tem que conhecer essa pessoa. Às vezes essa pessoa passa por uma grande dificuldade na vida e você vai lá e começa a falar essas coisas pra ela. Ela se começa a se sentir mais triste ainda, começa a se sentir derrotada, como a maioria das pessoas se sente. E eu presenciei o racismo. Eu estava na minha sala pintando um desenho que a professora pediu que tinha que pintar em dupla. Daí chegou um menino e pegou um lápis marrom e ele falou que era meu outro amigo. Daí eu fiquei triste porque o menino que cometeu racismo, o menino que sofreu racismo, ele era legal com todo mundo, ele era inteligente, ele fazia as tarefas. Daí depois eu contei pra minha professora, mas lá no fundo eu senti, porque racismo é crime. E dói de verdade. Assim, a gente sente, mesmo que estão cometendo racismo em outra pessoa, a gente, de qualquer pele, nós sentimos, porque nós todos somos iguais e nós temos que aceitar que todos têm que se unir. Estou aqui para falar um pouco sobre minha vida. Eu sofro bullying praticamente diretamente, desde sala de aula ou fora. E as pessoas ficam me chamando de todo mundo, nome possível. É difícil pra mim, sabe? Porque uma pessoa que não tem nada a ver com os outros fica chamando os outros de vários nomes aí. Aí não é só comigo que acontece com várias pessoas. Essas pessoas sofrem também, diferente de mim. E é muito ruim, sabe? Aí as pessoas ficam me chamando de cabeça de ovo, ficam me chamando de baleia, ficam me chamando de vários nomes. Aí eu acho muito ruim, sabe? Porque a vida já não é fácil para algumas pessoas. Ainda ficam fazendo isso. É muito ruim. Se fosse por mim, não acontecia isso no mundo. Porque
As pessoas ficam falando isso, é muito ruim. Eu me aceito do jeito que eu sou. E vocês? Me aceitam? Aceitam meus colegas?